Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Jesus Cura. Eu sou o Carlos Alexandre e hoje eu falarei um pouco o que devemos fazer antes de dormir, né? Hoje eu perguntei ao nosso Senhor Jesus Cristo o que a gente deve fazer antes de dormir para que a gente tenha a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele me disse que antes de dormir a gente deve orar. A gente deve orar um Pai Nosso, né? Que é a reza universal, é a reza mais forte que tem, é a reza do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu peço para você, irmão, irmã, que está me ouvindo nesse momento, que antes de dormir no seu quarto, junto à sua cama, ajoelhe aos chãos, coloque uma mão no coração, a outra eleve aos céus e ore um Pai Nosso, tá? Sempre quando eu gosto de orar o Pai Nosso, eu sempre gosto de estar com a Bíblia em mãos, mas se você não tiver, pode orar aí como você desejar. Mas o Pai Nosso diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o Pai Nosso, como eu acabei de falar, é a reza que é a oração que nos conecta com nosso Senhor Jesus Cristo. Através dessa oração, tu consegue se conectar com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai te atender, ele vai se conectar com você, sabe, através da sua fé, da sua oração, e ele vai te ajudar, tá? Talvez, né? Geralmente é o que acontece, né? A gente tem, cada dia que passa, a gente está tendo um dia cada vez mais difícil, sabe? Sobrecarregando, às vezes, muito sobrecarregado, às vezes carregando preocupações, medo, ansiedade. Mas a palavra de Deus nos lembra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que Jesus Cristo disse: Vinde a mim, todos os quais... Não, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis, né? Como a palavra do Senhor diz. Então, se você chegar até Ele, se você clamar, se você orar, se você conectar a Ele, Ele vai te ajudar. Ele vai tirar todas as suas preocupações da sua cabeça, do seu coração, vai tirar todo o medo, vai aliviar toda a tua ansiedade. Então Jesus fala que nos momentos difíceis a gente deve entregar nossa alma a Ele, porque Ele é a salvação, Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos cura. É Ele que vai nos dar um direcionamento do que a gente precisa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente está angustiado, com muito medo, sabe? Achando que o mundo não tem mais salvação, que você não tem mais jeito para a sua vida, que você não consegue mais enxergar uma luz no fim do túnel, mas Jesus fala: procure-o, Ele vai te ajudar, porque Ele é a palavra, Ele é o caminho. Então Ele é a forma que a gente vai ter de sanar todas as nossas preocupações, nossos medos, tá? Então confie no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está cuidando de tudo, mesmo enquanto a gente dorme, principalmente quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente está com as nossas guardas e muitas das vezes com as nossas defesas ali expostas, né? E muitas das vezes o inimigo pode se aproximar, os seres das trevas. Então eles agem principalmente à noite, quando a gente está ali dormindo, sem muita proteção. Mas se tu ajoelhar, colocar teus joelhos nos chãos e clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá até você, Ele cuidará de você, Ele colocará os seus anjos para guardar os seus sonhos, não deixará que nem um ser das trevas te... Como que eu posso te dizer? Fique te obsediando,
Talvez, muitas das vezes, você que tem muito pesadelos, você que tem paralisia do sono, então Deus vai estar te protegendo e não permitindo que essas coisas aconteçam. Então Ele é o caminho, Ele é a salvação. Então, diante de tudo isso, eu peço para todo mundo que está ouvindo esse vídeo, que ore, porque só na oração que a gente consegue se conectar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, diante de tudo isso, eu quero pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos dias de hoje, que Ele ore, que Ele cuide todas as pessoas que estão acamadas num hospital, aquelas que estão em cima de uma cama, que estão doentes, que estão impotentes, que aquela que não consegue andar, está trevada numa cadeira de roda, aquela que está passando por uma cirurgia difícil, aquela pessoa que está precisando de uma cura, aquela pessoa que está passando com problemas do coração, que está hospitalizada, que precisa da cura do Senhor, aquela pessoa que está na rua, sabe, que não tem um teto para dormir, que precisa da sua proteção, meu Senhor, aquela pessoa que está passando por fome, que o Senhor alimente-a, aquela pessoa que está num país agora que está sobre guerra, que o Senhor salve essas pessoas e proteja e não permita que o mal chegue até elas. Por causa de pessoas, tem gente morrendo, sabe? Por causa de outras pessoas, por decisões mal tomadas, às vezes por orgulho, por muita vaidade. Então, pessoas estão morrendo muitas vezes em nome do Senhor, mas o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer a nossa alegria, a nossa salvação, a nossa libertação. Então eu peço, meu Senhor, que o Senhor cuide de todos nós que estamos passando por um momento difícil aqui na terra. Então a sua proteção nos dará mais força para que a gente consiga passar por tudo isso, que a gente não perca a fé, que a gente reconheça que o Senhor é a nossa salvação, é o caminho para o nosso Senhor Deus, é o caminho para a luz, e não permita que as trevas se aproximem e que nos façam mal, porque tudo que o diabo quer é matar, é nos destruir, e se a gente estiver junto do Senhor e tendo a sua proteção, a gente está salvo para a eternidade, junto ao Senhor. Então eu quero agradecer a todos que estão vendo esse vídeo. Quero pedir para que você que esteja vendo esse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo para que o YouTube reconheça que esse é um canal relevante e entregue a cada vez mais a outras pessoas que possam conhecer um pouco da palavra do Senhor. Tá? Eu quero desejar a todos que tenhamos uma boa semana, que seja uma semana de muita glória e que tenhamos fé. Tenhamos fé porque Deus, Jesus Cristo, está junto a nós. E se Ele está junto a nós, ninguém conseguirá nos amaldiçoar, ninguém conseguirá nos prejudicar, né? Porque tem muita gente maldosa que quer prejudicar quem segue o nosso Senhor. Então peço paz a todo mundo.